ela veio para cá em 1910. Né? Então, irmãos, vê que ela é uma igreja aqui no Brasil, ela é nova. E nos Estados Unidos também, onde que o irmão Francisco veio de Chicago, nos Estados Unidos, ela também não foi nem no tempo apostólico, certo? Então, irmãos, o que nós seguimos é os preceitos da Sagrada Escritura, né? Os mandamentos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele não falou para cada igreja, ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, isso aí inclui todas as igrejas, né? E ensinando a cumprir toda a coisa que você tem recomendado. Um dos primeiros mandamentos que o Senhor Jesus deu é amar vós uns aos outros como eu vos tenho amado. Está escrito lá na epístola do apóstolo São João. Depois, irmãos, nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Filipenses, né, a Corinto, que é a cidade de Corinto, então os filhos de Coríntios, a Laodiceia e tantas outras igrejas, irmãos, ali não fala a placa da igreja, fora só o lugar onde é que as igrejas estavam. Por exemplo, a Epístola de São Paulo Romano é dirigida ao pessoal que morava em Roma. Já muitas outras igrejas que aparecem hoje, elas ficavam na Grécia, como Corinto, Gálatas, né? Então é dessa maneira. Então nós não anunciamos placa de igreja, nós anunciamos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ficou claro para os apóstolos ali em 15 de Atos dos Apóstolos, quando levantaram contra Pedro, porque Pedro tinha entrado na casa do centurião Cornélio, que não era judeu, ele era italiano, romano naquele tempo. E aí os outros discípulos levantou contra Pedro. Mas aí Pedro tinha tido uma revelação anterior, está escrito em 10 de Atos dos Apóstolos, que Deus falou que não é para fazer distinção de pessoa, né? Que não era para nem romano, nem grego, nem judeu, nem sírio, nem árabe. Todo mundo é igual diante de Deus. Agora, precisa de seguir a igreja que tem a doutrina como a doutrina dos apóstolos. Como assim? Eu vou dar uma pequena explanação aqui. Por exemplo, em 11 de Coríntios fala sobre a Santa Ceia. Também fala sobre o véu. Em outras epístolas fala sobre o ósculo santo. Depois, se alguém tiver dúvida, eu posso detalhar. Em outros lugares, fala sobre a descida do Espírito Santo, como 2 de Atos dos Apóstolos. Depois, em São João, né, capítulo 5, fala sobre as curas, né, aquele cura ali no tanque de Betsaida, né? Tem ali aquela passagem que está escrito em 5 de São João. E aí a gente podemos ver, irmão, podemos ver lá sobre a idolatria, né? No Velho Testamento tem 115 de Salmo. No Novo Testamento, os irmãos veem lá a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, que lá está escrito sobre a idolatria. Nessa parte que o apóstolo Pedro pergunta aos Romanos, o irmão está falando de diversos assuntos. É só procurar na concordância que os irmãos vão me encontrar. Por exemplo, essa parte que fala das coisas indecentes, né, dos homens que trocam o uso da mulher com outro homem, são o pessoal os homens que faz papel de mulher, né, que não vamos entrar nesse detalhe. E as mulheres que juntam mulher com mulher. Também não vamos entrar em detalhes. Mas os irmãos são espirituais, mas vão entender, né? Então, irmão, dessa maneira, tem a doutrina? Tem. Por exemplo, segundo nós seguimos na CCB, não estou querendo fazer propaganda da CCB, mas o que nós seguimos aqui é isso, a palavra de Deus. Lá em Coríntios 11, versículo 23 em diante, está falando sobre a celebração da Santa Ceia. E a Santa Ceia é o lugar da Páscoa. Então, como o judeu comia a Páscoa de ano em ano, nós também comemos a Santa Ceia de ano em ano. Ali em 8 de Atos dos Apóstolos também está escrito sobre o batismo do eunuco, né? Então ali está escrito que chegaram um pé d'água, o eunuco falou para o discípulo que estava com ele: o que impede de eu ser batizado? Aí falou: é lícito se tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele desceu nas águas e batizou ele, né?
Porque se fosse o batismo com a canequinha de água, se fosse para imersão, para que quiser dizer da água? Podia ir lá pegar uma caneca d'água, um jarro de água e jogar na cabeça dele. Mas o batismo, segundo está escrito ali em 8, né, dos Atos dos Apóstolos, a história de Felipe e do outro lá, o batismo é por imersão, quer dizer, emergir a pessoa na água, né? Quando a água cobre ele acaba de morrer para o mundo, e quando a água abre de novo para ele sair da água, ele nasce de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isto, irmão, que nós anunciamos e que pregamos. Pregamos Cristo, o crucificado e que ressuscitou dos mortos. Certo? Porque por aí existem muitos cristos falsos, muitos doutrina falsa. É homem cobrando o homem para ensinar o homem. O que é isso, irmãos? O Senhor Jesus falou, dei de graça aquilo que recebeis de graça. Alguns querem receber coletas, receber dízimo, entendeu? Precisa dar coleta, como está escrito lá como me passou da memória, mas segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, da discussão sobre as coletas da igreja. Né? E tantos outros doutrina, irmão, que é apostólica, que está escrito que pode ser. Mas o apóstolo Paulo mesmo falou que, ali em 3 de Gálatas, ele falou que aquele que fala que serve Jesus ainda deve seguir os preceitos da lei, da graça tem de cair. Então, irmão, quer dizer que Jesus Cristo morreu em vão. Porque se ele passou tudo isso, e depois você segue tradição de homem ainda, segue a lei de homem, mandamento de homem, Jesus Cristo para você morreu em vão. E não torna vã a morte de nosso Jesus Cristo. Certo? Guarda a doutrina, guarda os ensinamentos, não interessa o nome, nem a cor da tua igreja, mas segue a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisso aqui eu aproveito para parabenizar a irmã Lúcia por ter obedecido a Deus, né? Segundo a palavra de Deus. Independente, irmão, da igreja que você se batizou, você tem que seguir a Jesus Cristo, certo? É isso que aqui eu digo aqui, comecei mostrando eu para saber que está falando é o irmão Geraldo Carolino da Silva, né, que administra o canal Geraldo Carolino Cristão Brasileiro. É o nome do meu canal. Então, se alguém quiser acessar para ouvir, ou quiser deixar comentário, está livre. Porém, digo para vocês, não siga homem, nem eu, nem homem nenhum. Segue a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem me preparado, eu tenho meus proventos que dá para mim viver, não preciso de cobrar nem um centavo de ninguém. Então não vai por placa de igreja, nem vai por homem nenhum. Aqui nós não falamos de igreja, nem de política, nem de religião. Nós falamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia. É esse que vai nos dar a salvação, se nós for fiel até o fim. Assim, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Deus abençoe. A paz de Deus, até o próximo vídeo.